Senador, muito boa noite. Vou girar a pauta aqui, sair um pouquinho da segurança pública. Vamos falar um pouquinho de Lava Jato. A operação completou 10 anos, agora em 2024, teve seu início em fevereiro de 2014. E goste ou não goste da operação, é inegável que ela passou para a sociedade uma sensação de que o Brasil estava, ao menos, começando a deixar para trás aquela pecha de país da impunidade. Grandes políticos investigados e presos, grandes empresários investigados e presos, enfim, a elite do funcionalismo público na berlinda da justiça. Passados esses 10 anos, o que nós temos hoje é um tabuleiro invertido. O principal réu da Lava Jato hoje é presidente da República, cercado de outros grandes réus da operação. Esses empresários que foram investigados e presos hoje estão aí disputando contratos públicos. Enfim, cenário de terra arrasada para todo entusiasta da Operação Lava Jato. Diante desse cenário, o senhor, como principal protagonista desse período histórico do Brasil, o senhor considera que a Lava Jato deixou de fato um legado para o nosso país? E dentro dessa perspectiva, o senhor tem algum arrependimento na tua atuação enquanto juiz? Inclusive, senador, essa foi uma pergunta enviada pelo Marcelo, também muito parecida com a do Tavares. Os telespectadores participam ao vivo, isso é muito legal. Ele perguntou se o senhor se arrepende de ter assumido o Ministério da Justiça e se o senhor tivesse permanecido como juiz, se a Lava Jato teria outro destino hoje, para complementar o que foi questionado pelo nosso amigo Diego Tavares. Não, são excelentes perguntas. Já vai no combo. Mas se eu ganhasse um centavo cada vez que me perguntasse isso, estava rico até hoje. Olha, a Lava Jato tem um grande orgulho dela. Foi um momento que prevaleceu o império da lei, tá, no Brasil. Pessoas poderosas que se corromperam ou que corromperam outros. E as provas são inegáveis. Tem depoimentos, tem testemunhas, tem confissões, tem documentos. E tem o mais notável, que é o dinheiro devolvido, né? Então, a Petrobras, ela recuperou 6 bilhões de reais de dinheiro de corrupção. Dados oficiais. E o dinheiro é mais do que isso até, né? Dinheiro na Suíça, contas de não sei quem. Então, os fatos são inegáveis. Agora, o que a gente tem é um sistema que favorece a impunidade. Durante 4 anos, esse sistema ficou na berlinda e recuou. E aí, de repente, acho que a operação saiu dos holofotes, né? A atenção da opinião pública foi para outras áreas. Há um cansaço também institucional, porque depende de muita vontade política institucional. E o sistema voltou com força. Quem são os culpados? Quem combateu a corrupção ou quem combateu o combate à corrupção? A meu ver, o segundo caso, né? Quem lutou pela impunidade e pela prevalência desse sistema corrupto tem a responsabilidade por esses insucessos. Mas ela revela que há, ao meu ver, algo muito importante, que nós não estamos fadados a sermos um país corrupto, com toda a negatividade que isso acompanha, que é o desvio do dinheiro público, que pode estar em obra pública, pode estar na saúde, pode estar na educação, o subproduto, que é pior até, que é o capitalismo de compadrio. As empresas, ao invés de investir em inovação, em tecnologia, pesquisa, investem em ficar próximo do governo ou das autoridades para conseguir vantagens e benefícios. Isso gera ineficiência econômica e o próprio descrédito da democracia. Porque a democracia representativa, ela parte de um pressuposto de que o eleito vai trabalhar para os eleitores, o representante para os representados. E em um nível profundo de corrupção disseminada, esse sentimento, essa fé na democracia, ela acaba sendo afetada. Então, nós perdemos aí com tudo. Não creio que faria diferença, aproveitando a pergunta, a minha ida para o governo Bolsonaro. Tanto assim que a gente vê hoje os magistrados que trabalharam na Operação Lava Jato, que permaneceram na magistratura e sendo vítimas de profundas injustiças, seja na seara administrativa, na parte ali do CNJ, Conselho Nacional de com todo respeito ao CNJ, mas o próprio ministro Barroso colocou de maneira muito categórica que o afastamento daqueles magistrados era uma baita injustiça, e eu espero que o CNJ possa rever, inclusive, essas decisões. E outros casos, nós temos até hoje o juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, que fez um fantástico trabalho lá no Rio de Janeiro, afastado administrativamente. Por quê? Ninguém sabe por quê, na verdade. Então, assim,
é muito fácil, e é esse discurso, o que eles querem fazer? Eles querem culpar quem combateu a corrupção. Ah, vocês são o culpado pelos insucessos. Não, quem são os culpados pelos insucessos foram aqueles que lutaram contra o combate à corrupção e que continuam lutando até hoje. Como é que o senhor se sentiu quando viu o presidente Lula subindo novamente a rampa para o Palácio do Planalto? Para ser bastante franco, eu nem assisti. Mas o senhor ouviu falar. 1º de janeiro, mas o senhor ouviu falar, não atraiu tanto a minha atenção. Ouvi dizer que ele é presidente da República hoje, né? Mas é um governo que, vamos ser sinceros, está mostrando, fazendo água, né? A economia saindo, né, do tema da corrupção. Não vou nem falar da corrupção porque os sistemas de controle foram desmontados. Primeira coisa que o governo fez foi para cima da lei das estatais, através de partidos satélites, mas ele fez isso. Aparelhou toda a máquina pública. São 39 ministérios, saindo matérias hoje todo dia de que voltou a influência do Vacari, né, que foi preso na Operação Lava Jato, condenado, depois anularam dizendo que a competência do Justiça Eleitoral, mas até hoje responde ação de improbidade, que saíram as matérias dizendo que ele retomou influência na Petrobras. Então, parabéns. Aqueles que lutaram pela impunidade conseguiram, né, esse feito de permitir que o Vacari estivesse de volta ali à influência da Petrobras, se as matérias estão corretas. Mas o fato é, quem é responsável, né, o que a gente está vendo, voltou sim ao poder, mas um governo que não tem rumo. Na própria economia, a gente está vendo o dólar subir, o déficit público escalar. Qual é o futuro que o governo Lula está oferecendo para o país? Eu sei que o senhor mencionou que o senhor não viu, mas como o senhor se sentiu? Eu nunca tive essas questões, Evandro, do ponto de vista pessoal. Eu nunca tive uma animosidade pessoal em relação ao Lula ou qualquer outro réu dos meus processos. Eu fiz o meu trabalho como juiz, era um trabalho impessoal, podem dizer o que quiserem, né? Mas para mim são erros judiciários essas anulações. Eu nunca tive um sentimento assim, fiquei feliz de condenar alguém e prender alguém e mandar para a cadeia. Eu nunca tive isso. Isso seria um sentimento ruim. No fundo, eu cumpri meu dever como juiz, como faria tudo de novo, sem arrependimentos, né? Eu fiz ali o meu trabalho. Então, quando houve essas revisões, muitas vezes as pessoas pensam que esse é um ataque pessoal. Não, quem perde é o país. Né? Quem perde quando a gente retroage no combate à corrupção, quando a gente vê esse aparelhamento da máquina pública, quando a gente vê pessoas sobre as quais recai uma suspeita, né, de comportamentos indevidos voltando a controlar a máquina pública, quem perde é o país. Eu fico chateado, né? Mas eu nunca tratei esses temas do ponto de vista pessoal. Então, não ligo, né? Ele subiu a rampa, acho mal para o país. E sou oposição por conta disso. Tenho posicionado dessa maneira, mas não no sentido de ter algum sentimento pessoal contrário a fulano X ou fulano Y.